As pessoas tendem a pensar que sabem tudo sobre o seu planeta natal. Ao mesmo tempo, há muitas criaturas que você nunca viu. E sabe-se que até os cientistas ainda não conhecem grande parte das formas de vida existentes. Por exemplo, vamos dar uma olhada em 11 animais incríveis que só foram descobertos recentemente, muitos dos quais têm grandes nomes complicados. 1. Tardígrados. Parece quando eu estava na escola, quando eu estava atrasado e com notas baixas, mas não é isso. Essas criaturas microscópicas foram descobertas em 1773 por um zoólogo alemão. Foi ele quem deu a esses seres minúsculos esse nome. No entanto, tardígrados são frequentemente chamados de leitões do musgo e ursos d'água. Uau! Estas são criaturas rechonchudas, têm 8 pernas e você pode vê-las apenas sob um microscópio porque o seu tamanho é de apenas 0,51 milímetro. Os tardígrados estão espalhados por todo o globo, das águas profundas às úmidas florestas tropicais. Mas por que a descoberta desses organismos é mencionada entre os achados mais recentes? Acontece que, no ano passado, o Dr. Kazuhiro Arakawa, da Universidade Keio, de Tóquio, descobriu um novo tipo de tardígrado. Isso aconteceu quando ele estava coletando amostras de musgo da garagem de seu apartamento. O que distingue o novo leitão do musgo de seus irmãos são seus ovos esbugalhados e pernas curtas e grossas. A coisa mais fantástica sobre os tardígrados é que eles estão entre as criaturas mais resilientes da Terra. Esses pequeninos vivem por várias décadas, e alguns restos fossilizados datam de 500 milhões de anos atrás. Os tardígrados podem sobreviver facilmente se as temperaturas caírem abaixo de zero, menos 200 graus, ou se ficar tão quente quanto 150 graus. Além disso, eles podem suportar líquidos ferventes, grandes quantidades de pressão, radiação e até o vácuo espacial. Não admira que ainda estejam por aí, depois de 5 extinções em massa. 2. Calistoga crassicaudata, vespa da Amazônia. Em 6 de julho de 2018, um grupo de cientistas finlandeses que exploraram a região amazônica descobriu uma nova espécie de vespa parasitoide equipada com um enorme ferrão. Esta criatura imediatamente reivindicou seu lugar na lista dos insetos mais assustadores. O corpo da vespa tem apenas 10 milímetros, mas o seu ferrão é aproximadamente metade do comprimento do seu corpo. O que há de tão assustador em uma criatura tão pequena? Bem, a maneira como ela usa o ferrão. Em primeiro lugar, a vespa paralisa sua presa e deposita seus ovos dentro dela. Como resultado, vespas bebês, vulgo larvas, eclodem dentro do corpo do hospedeiro, que geralmente é uma lagarta ou uma aranha. Depois do nascimento, as larvas saem. Naturalmente, os hospedeiros não sobrevivem a esse processo. Parece familiar? Como eles roubaram isso de Alien? Não, a vespa foi quem inventou isso. Felizmente, essas criaturas de pesadelo não são fortes o suficiente para perfurar sua pele. Por isso, mesmo se você encontrar uma dessas vespas no seu quintal, não há necessidade de entrar em pânico. Verdade. 3. Tubarão de olhos grandes, Squalus clarkae. Em meados de 2018, cientistas da Flórida descobriram uma nova espécie de tubarão fofa. Certo, você ouviu corretamente. Muito fofa. Este tubarão é um animal em miniatura, com olhos enormes. Ele combina os recursos de um personagem de anime e um alienígena de outra galáxia. O comprimento deste tubarão é de 50 a 70 centímetros, o que não é mais longo do que o comprimento de um braço. Essas criaturas habitam as águas do Golfo do México. Além disso, esta espécie é um daqueles tubarões dos quais você não deveria ter medo. É muito pequeno para te machucar. 4. Orthrozanclus elongata. Como uma parte de trás blindada e 2 fileiras de pontas duras alinhadas em seus lados, essa criatura faria seu cabelo ficar em pé se não tivesse sido extinta muitos milhões de anos atrás. De fato, Orthrozanclus elongata viveu 515 milhões de anos atrás. O comprimento de seus espigões, que se estendem em todas as direções, era maior que a largura da criatura. Até agora, apenas 2 fósseis do animal foram encontrados. Os cientistas ainda não sabem ao certo como esta criatura de 25 milímetros de comprimento se movimentava. Todas essas criaturas recém-descobertas são incríveis, não são? Mas espere, tem mais por vir.
Os seguintes animais foram trazidos à luz vários anos antes, mas isso não os torna menos excitantes. 5. Sapo punk rocker, Pristimantis mutabilis. Esses anfíbios que mudam de forma vivem no Equador e podem mudar a textura da pele por capricho. Num momento, você vê um sapo liso relativamente comum na sua frente. No momento seguinte, ele se transforma em algo assustador e esburacado, com as costas cobertas de espinhos semelhantes a chifres. Essa habilidade ajuda o sapo a se misturar com o ambiente e, assim, se esconder de predadores. Os cientistas ainda não sabem como a criatura administra esse truque. Provavelmente, graças à estrutura de sua pele. A água se move para dentro e altera a textura da pele. Ou eles usam maquiagem. 6. Tartaruga que brilha no escuro. Esta incrível tartaruga brilha como um neon vermelho e verde. E não, a radiação não tem nada a ver com esse recurso. A tartaruga de pente brilhante é o primeiro réptil descoberto com biofluorescência. Isso significa que ela reflete a luz azul que atinge a superfície da água e a transforma em uma cor diferente, principalmente laranja, vermelho e verde. Você pode conhecer esse animal único nas águas tropicais dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. 7. Lagostim colorido, Charax pusher. Embora esse lagostim colorido esteja à venda desde os anos 2000, os pesquisadores começaram a estudar esta espécie apenas em 2015. Foi também quando a criatura recebeu seu nome científico. A característica mais distinta do lagostim colorido é, bem, sua cor brilhante. Os lagostins têm uma vida útil bastante longa, cerca de 40 anos. Eles comem madeira podre, folhas, carcaças e insetos. Espécimes adultos não têm predadores naturais, mas os exemplares mais jovens devem ter cuidado com peixes grandes e ornitorrincos. 8. Lesma psicodélica do mar, Philodesmium alcantorinum. Esta criatura sem cara parece algo que saiu do espaço. Suas protuberâncias semelhantes a dedos pulsam e emitem luz azul rosada. Este tipo de lesma do mar vive nas águas perto da ilha japonesa de Okinawa, em algumas outras ilhas da região e em torno da Grande Barreira de Corais. É uma criatura pequena com corpo cilíndrico e rinóforos cônicos. Seu comprimento não excede 25 milímetros. Os cientistas acreditam que este bicho seja um elo previamente faltante entre lesmas do mar que se alimentam de organismos microscópicos e aquelas que comem corais. 9. Aranha Peekaboo, Jotus remus. À primeira vista, não há nada incomum nesta minúscula aranha saltadora que foi descoberta em 2016. Ela não tem nenhuma aparência assustadora, nem um design colorido, mas se você olhar com mais atenção, perceberá que ela tem patas em forma de coração no terceiro par de patas. Acontece que, para atrair a atenção de uma fêmea, a aranha se esconde debaixo de uma folha, eleva essas patas e as agita com entusiasmo. O pobre coitado pode fazer isso por horas até que uma fêmea o perceba. Talvez ele devesse tentar speed dating, ou quem sabe um site de relacionamentos. 10. Rato vampiro com nariz de porco, Iohinomis stuempkei. O nariz deste ratinho lembra o de um leitão fofo, mas seus dentes podem fazer você fugir gritando. Este roedor, que vive na ilha indonésia de Sulawesi, foi descoberto apenas em 2013. Os cientistas ficaram intrigados com o nariz deste animal. É muito grande e arrebitado, o que faz com que o rato se destaque entre os seus parentes. Outra característica curiosa do bicho recém-descoberto são seus dentes. O rato tem incisivos incrivelmente longos, que impedem o animal de fechar a boca. Os dentes inferiores atingem 19 milímetros de comprimento, o que é muito em comparação com o pequeno corpo do animal. Além disso, os cientistas ainda não descobriram por que o rato precisa de uma forma tão estranha do nariz. 11. Besouro viajante, Nymphister cronaueri. Este besouro inteligente foi descoberto em 2014 na Costa Rica. É uma criatura minúscula, não maior que 1,5 milímetro. Isso significa que você pode alinhar 6 deles, da cabeça aos pés, e eles caberão no espaço de 1 centímetro. Mas esse fato não é o mais emocionante sobre esses insetos. O seu único habitat é em meio a uma espécie particular de formigas correição,
a Eciton mexicanum. Essas formigas não têm um ninho permanente, elas são nômades. Passam algumas semanas em um local e migram por cerca de 3 semanas para um novo território. Quanto ao nosso besouro, anda de carona nas formigas, como se fossem seu meio de transporte. O corpo do besouro tem a forma, o tamanho e a cor do abdômen da formiga. Ele agarra a parte magra da barriga da formiga com a ajuda de seus aparelhos bucais. Depois disso, permite que o anfitrião faça toda a caminhada. À primeira vista, parece que a formiga tem 2 abdômenes, mas na verdade, a parte superior é o besouro viajante. Então, e aí? Qual animal mais surpreendeu você? Vote no seu favorito na seção de comentários. E não se esqueça de explicar o motivo da sua escolha. Lembre-se de nos dar um joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e juntar-se a nós no lado incrível da vida, clicando em inscrever-se.